Olá, riquezas! Bem-vindos ao História do Céu. Eu sou Camila Olivetti, sou astróloga e vou trazer as previsões para a semana do dia 7/4 até o dia 13/4. Começando agora com uma pegada diferente aqui no História do Céu, né? Vou procurar, né? Vamos testar, vamos ver se isso funciona, se funciona para mim, se funciona para vocês. As previsões toda segunda-feira, legal? E aí eu conto tintim por tintim, detalhado aí, o que vai acontecer em cada dia da semana, quais as histórias e conversas que os astros estão tendo e qual a reflexão que devemos ter nessa semana. Então, bora lá entender? Então, a gente começa essa semana do dia 7, que vai até o dia 13/4, tá? Sob a influência da lua crescente em Câncer, tá? Uma lua crescente, uma lua de alimentar, de nutrir, de fazer crescer, né? De dar energia para aquilo que você quer que evolua na sua vida. E para entender o que a gente está alimentando essa semana, eu preciso voltar um pouquinho para o começo da lunação, para a semana onde se iniciou, né, o grande tema que estamos vivendo nesse ciclo. No dia 29 de março, nós tivemos a lua nova em Áries e foi junto um eclipse solar, né? Então, uma lua nova eclipsada, importante, onde a gente vai, onde foram despertados aqui algumas facetas da nossa personalidade, algumas decisões, algumas atitudes nossas que estavam ocultas, que a gente não estava percebendo, certos comportamentos, certas facetas da nossa personalidade mesmo, né? E que estavam influenciando na nossa vida. E o eclipse, ele vem e escancara pra gente, né? Como, aqui é uma reflexão muito você está vivendo a sua vontade, você está fazendo as coisas de acordo com a sua personalidade, com a sua originalidade, você está sendo autêntico, corajoso, você está se apropriando do seu poder pessoal, da sua identidade, né? As tuas decisões, as tuas posturas, os teus comportamentos, as ações que você toma, elas estão de acordo com quem você é. E aí fica uma grande reflexão, você sabe quem você é? Né? E eu acho que muitos de nós estamos descobrindo, né, quem somos, o que queremos e como podemos fazer valer a nossa vontade. Tá? E isso vai ficar muito importante a gente descobrir, porque na lua cheia, que vai influenciar essa semana da qual eu estou trazendo, mais para o final da semana, aí ela vai entrar na dinâmica, olha, eu ia falar disputa, na dinâmica entre o que a gente quer e a nossa interação com os outros, né? As nossas necessidades e a necessidade do outro. E aí a gente vai precisar entender, a gente está competindo, a gente está disputando, tá? A gente está se anulando e fazendo o que o outro quer, a gente está impondo a nossa vontade acima da do outro. Essa energia que está essa semana, mas voltando um pouquinho, então o eclipse trouxe esse despertar, né, da gente entender quem somos e como estávamos agindo, e muito do que a gente estava agindo estava vindo de traumas, dores, inseguranças, medos do passado que estavam regendo a nossa vida inconscientemente. Nós tínhamos Vênus e Mercúrio retrógrados, né, um em Áries e outro em Peixes, falando, junto com Netuno, que é o inconsciente, falando de muitos padrões ali de comportamento, de pensamento, de fala, e nas nossas relações amorosas, né, e afetivas, e naquilo que a gente dá valor, as escolhas que a gente faz, sendo conduzidas pelo nosso inconsciente. Isso é óbvio que acontece, nós somos 95% inconsciente, mas aquilo que estava sendo regido por dores, por traumas, por mágoas, por inseguranças, por medos, as situações, os relacionamentos, as dinâmicas que a gente mantém na nossa vida, por carência, por apego, né, por necessidade afetiva, ainda baseada em situações do passado e em aprisionamentos psicológicos do passado. Legal? Então,
o eclipse vem para despertar a gente para isso. E no dia 4/4, a gente teve a lua crescente no signo de Câncer. E aí ela está reverberando por esta semana, no começo dessa semana, do dia 7 de abril. E uma lua crescente em Câncer está falando de desafios, conflitos emocionais. A lua já rege Câncer, né? A lua, ela é cíclica, ela, cada 7 dias ela muda de estado, de faceta. Então, quando ela está no signo de Câncer, ela está no signo que ela rege, falando da oscilação de humor e de quanto a gente reage e de quanto a gente é movido por aquilo que a gente sente. E como é uma quadratura, uma lua crescente, ela é um desafio, um conflito, como o Sol em Áries, será que as nossas decisões, as nossas atitudes estão sendo de reação, né, de reatividade e não de assertividade, porque estão sendo conduzidas por questões do passado, Câncer, por temas familiares, da nossa infância, da nossa vida. Esse passado pode ser algo bem distante, ou pode ser algo que nos aconteceu a semana passada, mas que está nos afetando de uma forma que nós estamos reativos, né? Sem pensar, agindo a partir da emoção puramente, tá? E o convite é para que a gente possa, então, saber, né, o quanto aquilo realmente tem a ver com a gente, né? Se apropriar da sua postura, da sua conduta, da sua identidade, não ficar à mercê das emoções desequilibradas, oscilantes, nem de situações do passado que te causaram dor, que te aprisionaram, que causaram mágoas, ressentimentos. E aqui, como é uma lua de crescimento, observe se é isso que você está alimentando, né? Se você está só repetindo o padrão, tá? Porque Câncer é essa memória afetiva, é o passado em constante presença na nossa vida, todos os padrões que a gente carrega emocionais, tá? E é isso que você tem que olhar, o que você está alimentando, se isso faz com que a sua vontade seja respeitada, com que você esteja autêntico, audacioso, firme, guerreiro na sua vida, tá? Que é o Áries, tomando conta de quem você é, no eu sou, tá? Se tiver legal, mas aqui como é uma quadratura, nós precisamos identificar ali o que precisa ser modificado e temos bons aspectos para fazer, né, valer a nossa vontade sem a gente se anular e nem a gente ter que atropelar ninguém, legal? No próprio dia 7/4, nós temos a Vênus, que está retrógrada em Peixes, fazendo uma conjunção com Saturno também em Peixes. Então, retrogradação já é passado, em Peixes, também falando do campo emocional, Vênus fala das nossas escolhas, daquilo que a gente valoriza, né? Por isso que ela rege os nossos afetos, os relacionamentos, porque a gente escolhe estar com as pessoas, e aquilo que a gente valoriza, então rege também os nossos recursos, nosso dinheiro, tá? Então essas duas instâncias, relacionamentos e valores financeiros ou emocionais, estão passando por revisões, e ela em conjunção com o Saturno, e Saturno fala do tempo, do passado, e de um amadurecimento, está falando que é necessário uma maturidade para fazer essas escolhas, uma maturidade para lidar com o dinheiro, para lidar com os relacionamentos, e reavaliar o quanto o passado está deixando marcas, né? E se essas marcas estão nos ajudando a construir relações, tanto com pessoas quanto com os nossos recursos materiais, tá? Se está nos ajudando a construir bases sólidas, né? Ou se nós estamos aprisionados ainda em alguns padrões, legal? Então, é bem importante essa posição aqui, para que a gente possa, então, ter compromisso com as nossas escolhas e responsabilidade afetiva, tá? Mercúrio, no dia 7/4, volta para o seu movimento direto
Ele também já está em Peixes, e agora ele retoma seu movimento direto, então tudo aquilo que estava sendo revisado, reavaliado, readequado, né, nas nossas interações sociais, na nossa comunicação, nas negociações, nos acordos, documentos, papéis, nas nossas ideias, na nossa forma de pensar, tudo isso que estava sendo reavaliado aí nestas últimas 2 semanas, agora vai andar, vai caminhar de forma mais fluida, tá? Então, assinatura de papéis, contratos, as coisas mais corriqueiras, né? O funcionamento dos eletrodomésticos, dos eletrônicos, a facilidade de entendimento na hora da gente conversar, dialogar com uma pessoa, né? Isso está favorecido agora com esse movimento direto de Mercúrio, ok? E no dia 7 nós temos um bom aspecto, né, da Lua já em Leão, porque ela continua, né, ela faz ali uma Lua crescente em Câncer, mas ela continua andando no céu, e ali no dia 7 ela já está em Leão, fazendo um bom aspecto com esse Sol, estaremos assim, mais bem resolvidos, né, mais dispostos a sermos quem somos, a sermos felizes, a cuidar da nossa autoconfiança, da nossa autoestima. Aqui é um trabalho de amor próprio. Hoje eu recebi mensagens bem interessantes de algumas pessoas falando assim, olha, tem certas coisas, certos relacionamentos, eu estou me deixando de lado e isso eu não quero mais para mim, né? Então, é essa parte de se amar, se respeitar e fazer valer a sua vontade, ok? Entre o dia 8 e o dia 4, a Lua já vai para o signo de Virgem, tá? E quando uma Lua crescente está no signo de Virgem, aqui é para gente corrigir a rota, né? Readequar as nossas posturas, fazer as correções necessárias, ter flexibilidade, ter jogo de cintura, usar o nosso bom senso, nosso senso crítico, ok? Analítico, nosso filtro, a nossa seletividade nas nossas emoções. E nós estaremos diante de alguns imprevistos nesses 2 dias. Tá? Primeiro, no dia 8, uma quadratura com Urano. Urano traz a desconstrução, Urano traz o inusitado, o novo e a imprevisibilidade para a gente poder lidar com ela. E com a Lua em Virgem, é o pé no chão, é a coerência, né, é analisar e falar, bom, aqui não tá dando, por onde a gente vai, como que eu posso melhorar, aperfeiçoar, principalmente a minha reação emocional diante dos imprevistos, né, diante das coisas que nós não temos controle. É sair um pouco, né, desse controle e aprender a ser flexível mesmo, né, a poder modificar o que está ao nosso alcance. Isso é uma Lua em Virgem, né, na prática. Qual é a atitude prática que eu preciso ter? Qual é a reação emocional prática que me é mais favorável diante dessas circunstâncias de imprevisibilidade? Vênus retrógrada também faz um bom aspecto com Urano, e aqui é mudança na forma de se relacionar com as pessoas, afetivas, mudança na forma de se relacionar com seus bens e seus recursos materiais, novas escolhas, um novo rumo aí, né, a partir de toda a reavaliação que a gente já vem fazendo, tá? No dia 9 do 4, essa Lua em Virgem faz um aspecto desafiador com o Júpiter em Gêmeos, e aqui é um convite a admitir o que não está funcionando, tá? Para que a gente possa mudar a nossa mentalidade, mudar a forma de pensar. Tá vindo aí um barulho, eu vou dar uma pausa aqui, adaptar a minha fala enquanto passa essa ambulância. Não vou pausar o vídeo, tá? E é saber fazer aquilo que funciona, tá? Como funciona? Qual é a forma que vai ser mais útil? Qual é a forma que vai ser mais funcional? E aqui é diante de ideias, de informações, de relação com as pessoas, as trocas, a conversa, as mensagens que a gente recebe, que a gente emite,
com o nosso entorno, com as pessoas do nosso convívio. Aqui tem algo a ser corrigido, sabe, assim, poxa, não foi isso mesmo, não foi isso que eu queria dizer, ou eu não entendi direito a informação que você me passou, preciso corrigir, tem algum documento aqui também que vai precisar voltar para assinar, para rever, para mudar um contrato, para mudar uma cláusula, tá? É fazer, então, a partir dos imprevistos que acontecem no dia 8, no dia 9, fazer essa correção, mas tem que ter um bom senso aqui, porque às vezes a gente pode estar muito teimoso numa forma de pensar, tá? E muito perfeccionista, tá? Muito rigoroso, muito rígido, cuidado com o excesso de crítica aqui. Entre os dias 10 e 4, a Lua já ingressa no signo de Libra, tá? Ela faz aspectos de conciliação, de ponderação, bem essa Lua libriana, né? Onde a gente já começa, então, desse trabalho de se resolver consigo mesmo, como você vai, então, conduzir a sua postura diante das pessoas, uma lua em Libra. E nós teremos a lua cheia em Libra no dia 12, tá? Então, dia 10 e dia 11 são momentos de acomodamento, de começar a perceber como você está nas suas relações, nas suas interações, tá? Com parceiros, com sócios, com alguém importante da sua vida, a relação entre quem você é e como você atua perante o outro, legal? Nós temos aqui um aspecto com a Vênus e o Saturno, então para a gente pôr em prática essa responsabilidade emocional e fazer, nós vamos ser convidados aqui, tá? A escolher com maturidade, tá? E também a ser mais claro na nossa comunicação. Temos essa lua em Libra fazendo um aspecto ali de colaboração, de jogo, de troca, né, de tomar lá da cá, com Mercúrio e Netuno, tá? E ambos ali, mentira, o Mercúrio já ainda está em Peixes e o Netuno já está em Áries, mas é uma energia de como eu me posiciono, como eu me comunico, ou como eu recebo o que o outro fala de mim, sobre mim, para mim, né, sobre algum assunto que me faz, que me diz respeito, e qual a nossa reação, né? Então, bem dessa lua crescente em Câncer, eu estou só reagindo de forma mais visceral, ou eu estou tendo discernimento, corrigindo a rota dos meus pensamentos, da minha reavaliação aqui, e conseguindo me colocar de forma mais clara, mais assertiva, legal? E aí, no dia 11, nós temos também um bom aspecto com Plutão dessa lua, falando de um encerramento, de uma finalização aqui, de um acerto de contas, de fechamento de contratos, de acordos, tanto para falar, olha, acabou, quanto para falar, ó, legal, vai ser assim. Batemos o martelo numa situação, tá? E é um momento de transformação, então, dentro das nossas dinâmicas, né? Apropriados de quem somos, de como queremos fazer valer a nossa vontade, indo para o coletivo e indo para as nossas relações interpessoais, sabendo e respeitando a vontade do outro também. Esse jogo, né, do que eu quero com o que eu posso, o que eu quero e o que o outro quer, e como podemos unir, né, e fazer valer o ganha-ganha aqui nas relações, estará muito em pauta. E no dia 12 de abril, a gente tem a lua cheia a 23 graus do signo de Libra, tá? Uma lua cheia, então, de ponderação, como eu disse, do eu com o outro, tá? Fazendo um bom aspecto com o Júpiter em Gêmeos, então eu acho que a gente já ganhou uma consciência aqui de como é melhor se comunicar, qual é um caminho mais abençoado, mais favorável, mais fluido, mais razoável, de razoabilidade mental, né, e emocional para conduzir as nossas relações. No próprio dia 12/4, Vênus deixa o movimento retrógrado, começa o movimento direto, então aí tudo que estava travado nas nossas relações passa a fluir de forma melhor. Aqui também acordos, papéis, viagens, cursos, assuntos relacionados a dinheiro que envolvam documentos,
que envolvam contratos também passam a se resolver, tá? Tem um grande ápice aqui, porque uma lua cheia é uma lua de revelação, legal? Só que, no dia 13/4, a gente já vai sentir isso no dia 12, essa lua cheia faz um desafio, assim, muito forte com Marte e com Plutão. Então, isso remete a algo que aconteceu lá em outubro de 2024, tá? Nós estaremos reativando um assunto que foi iniciado ou que teve seu estopim, que teve seu auge lá em outubro, tá? E agora é como se isso voltasse para que a gente possa resolver. Eu acho que é uma nova camada de um assunto já vivido lá em outubro. E é um belo de um desafio. Estamos com os nervos à flor da pele. Então, aquela coisa do fazer valer a sua vontade, saber o que você quer e ser assertivo vai ser muito importante, mas também respeitar o outro, respeitar a decisão do outro, não atropelar, não impor, não ser autoritário, ok? E entender também que o outro tem as decisões dele, vai fazer a vontade dele valer também, tá? E como vocês podem, então, entender isso, entrar em acordo e não em confronto, porque Marte e Plutão são dois planetas que falam da guerra e da morte, né? Então, algo precisa morrer, precisa se tomar uma atitude, uma definição, algo, né, bem assertivo com o Marte para fazer um corte, para finalizar com esse Plutão. Legal, amores? Então, muito provavelmente a gente vai ter que saber o que a gente quer para se posicionar diante de uma pessoa e estar aberto a ouvir também o que essa pessoa tem a dizer para a gente, para que essa relação entre você e o outro possa ou se encerrar, ou se definir, ou tomar novos rumos, modificar. Legal? Essa pegada aí da semana, do dia 7/4 a dia 13/4, dizendo que primeiro a gente precisa estar bem resolvido, com amor próprio, com a possibilidade de se flexibilizar, né? Entender como a gente pode, então, encontrar um meio termo na nossa postura, nas nossas decisões, e aí sim ir para estas relações, para resolução com o outro ou com alguém, né? Ou com alguma situação onde a gente vai precisar tomar uma decisão, mas não entrar em embates, em competição, em disputa, e sim usar essa energia para encerrar aquilo que não serve mais, né? Para dar um ponto final aí numa situação na sua vida. Legal, meus amores? Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido as previsões, né, que vieram de uma forma um pouco diferente aqui. Vamos ver se funciona aqui para mim, se funciona para vocês. Legal? Deixa nos comentários se você gostou, curte o vídeo, compartilha com quem você sabe que vai se beneficiar dessa informação e, se você é novo aqui, se inscreve no canal para receber toda segunda-feira as previsões semanais. Uma excelente semana de lua crescente e de lua cheia para vocês.